Gente, tudo bem? E aí, tá animada? Tá animado? Você já assistiu o primeiro episódio da série sobre liderança? Um bootcamp, um campo de treinamento que nós estamos propondo, eu e o Instituto Tours, para você que precisa aprender a liderar aí o que você sente, a liderar as suas emoções, liderar a sua raiva, né? Liderar quando você se sente ofendido, tema forte de hoje. E eu queria fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal do Instituto Tours? Nós vamos liberar lá vários conteúdos para que você possa se preparar, para que você possa, junto comigo, crescer, né, nesses temas como fé, família e finanças. Eu tenho proposto no meu coração transbordar aquilo que já aconteceu na minha vida. E hoje eu quero trazer para você o segundo episódio da primeira etapa, né, dessa série que vai trazer 3 semanas. A primeira semana é o líder de si mesmo, depois líder de pessoas e líder de resultados, líder de projetos. E aí eu quero te falar hoje sobre o segundo episódio. Nós vamos falar sobre o tema que é ficar ofendido não resolve. Pois é, bem isso mesmo. Eu sei que muitas vezes, assim como eu, você já se encontrou num lugar de ofensa, um lugar que você sabia que você tinha direito, num lugar que você foi traído, que você foi ofendido, num lugar que te fizeram mal, num lugar que você confiou em alguém e por alguma razão, né, essa pessoa não cumpriu com a palavra, por algum motivo você já se sentiu ofendido no trânsito, num direito seu, em algum órgão público. Alguém já passou por isso na vida alguma vez, né? Alguma vez nós já fomos expostos à ofensa. Mas eu quero te trazer uma proposta hoje. Eu quero dizer para você que ficar ofendido não resolve. Essa semana que passou, eu vivi uma experiência muito incrível com uma pessoa e eu estava aconselhando essa pessoa. E essa pessoa falava assim pra mim: mas eu tô no meu direito, a pessoa não podia ter feito isso comigo. E, sabe? E a pessoa até tinha razão, sabe? De fato, ela havia sido lesada. E na hora eu soltei essa frase pra ela e falei: ok, mas ficar ofendido não resolve. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração que por muitas vezes eu me encontrei ao longo da minha trajetória, na minha vida, seja ela na minha vida pessoal, profissional, ministerial, você sempre vai se deparar com circunstâncias que muitas vezes você não vai entender. Só que ficar ofendido não resolve. Você concorda comigo? Você concorda que ficar na ofensa, parado na ofensa, não leva você a obter os seus resultados? Agora, é diferente de você não querer resolver a circunstância, mas resolver dentro daquilo que é possível resolver. Porque muitas vezes a gente quer resolver a nossa força, na força do nosso braço, do nosso jeito, com a raiva que estamos sentindo, com as razões e os direitos que entendemos e muitas vezes até temos essa razão e esse direito. Mas à luz da Bíblia, nós vamos aprender que nem todas as vezes esse é o melhor caminho. Eu aprendi com o tempo que para liderar, para a gente aprender a lidar com as pessoas, para a gente alcançar resultados melhores, coletivos, resultados com propósito, eu entendi que eu precisava aprender a sair do lugar de ofensa. Por quê? Porque o lugar de ofensa é um lugar que te paralisa, é um lugar que te deixa triste, é um lugar que te deixa muitas vezes com as emoções desequilibradas, é um lugar que faz você ter atitudes que você não quer ter. Esse lugar de ofensa é um lugar que faz você não pensar, que faz você agir com atitudes que você não teria se você estivesse num lugar de paz, de tranquilidade. E ficar ofendido não vai resolver. Então, quando eu soltei essa frase para essa pessoa que estava conversando, na hora me veio o estralo. Por quê? Porque quantas vezes eu passei por isso e quantas vezes eu posso ser exposta a isso? E quantas pessoas perdem relacionamentos, perdem grandes oportunidades porque elas ficam ofendidas. Ficar ofendido não vai resolver. Mas existe um caminho, existe uma proposta para um caminho para que a ofensa não se torne o seu lugar, né, de morada. Existe um caminho, e o caminho se chama perdão. Sabe aquele dia que você fala, hoje eu vou lavar a minha alma, eu vou falar tudo o que eu penso, eu vou vou pôr para fora tudo que eu sinto, tudo que eu queria dizer, às vezes para uma pessoa da sua equipe, às vezes para alguém da sua família, alguém que você tem amizade, e aí você fala, hoje eu vou lavar a minha alma. Eu quero te fazer uma proposta. Lave a sua alma com perdão.
Pegue o perdão e lave a sua alma primeiro. Quando o perdão passa por você e você começa a deixar o perdão tomar conta do seu comportamento, você vai mudar a sua reação, você vai mudar a sua fala com a pessoa. Você vai mudar o que você pensou sobre o assunto e de forma mais tranquila, mais racional, você vai começar a analisar se faz sentido ou não aquela decisão, se faz sentido ou não falar aquilo que você falou, se faz sentido ou não você absorver a emoção do outro. Porque às vezes nós também pegamos a ofensa e nos alimentamos dela, engolimos aquela ofensa e ela fica amargando o nosso coração. Ela fica amargando o que nós sentimos. E aí a gente fica ali remoendo as nossas emoções, remoendo os pensamentos, remoendo aquilo que foi nos dito e não conseguimos sair desse lugar. Só que concorda comigo que não vai resolver? É por isso que eu falei para essa pessoa e eu digo para você, ficar ofendido não resolve. Ele pode produzir em você sim uma indignação, pode provocar um senso de justiça, mas ficar nesse lugar não é solução. Então nós fomos chamados para ser líderes, líderes de si mesmo, para primeiro aprendermos a lidar com nós mesmos. Quando nós não entendemos esse lugar, não temos uma identidade curada, uma identidade que está restaurada na nossa origem, quem Deus nos chamou para ser, aquilo que Deus estabeleceu sobre nós, quando a ofensa vem, nós vamos pegar aquilo e nós vamos ficar pessoas amargas, pessoas cheias de razão, pessoas cheias de justiça, quando a Bíblia não nos chamou para isso. Quando Deus estabeleceu para nós que nós precisamos amar o nosso irmão, amar o próximo como a nós mesmos. Só que se eu não sei liderar essa ofensa, eu não sei liderar o que me machuca, eu não sei liderar o que eu sinto, todas as vezes que eu faço isso, eu não me amo. Quando eu não me amo, eu não consigo respeitar e amar o meu irmão, amar o meu próximo, amar o meu cônjuge, amar alguém que eu preciso cuidar, alguém que cuida de mim, um líder que cuida de mim. Então a ofensa é um lugar que ela te tira do lugar, ela vai te tirar do lugar de paz. E é necessário você entender esse caminho. Nós fomos chamados para liderar, para governar sobre todas as coisas. Mas primeiro nós precisamos liderar a nós mesmos. Então eu quero te convidar, no dia que você ouvir algo que te machucou, no dia que te fizerem algo que te fere, que você se sentir injustiçado, injustiçada, perseguido, perseguida, caluniado, sabe o que você deve fazer? Você deve se lavar, lave a sua alma com o perdão e fala: Pai, eu perdoo. Mas me dá a estratégia de lidar com essa ofensa. Ficar ofendido não vai resolver, mas eu quero lidar com essa ofensa. Como que eu faço? Como que eu posso lidar com isso dentro de mim primeiro? Porque, como eu dizia no primeiro vídeo, ninguém vai conseguir decidir algo fora bom se não está decidido dentro. Se eu não decido ter bons pensamentos, se eu não decido procurar soluções para aquilo que eu estou passando, eu não vou conseguir influenciar as pessoas, que é um papel do líder, para que elas consigam entender o que eu estou querendo dizer, o que eu estou sentindo. E a ofensa, ela vai travestir, ela vai dar um pano errado por cima daquilo que você está falando. Então as pessoas vão falar assim: não estou entendendo o que você está dizendo. Porque a sua fala, o seu olhar, o seu comportamento pode estar cheio de ódio, pode estar cheio de ira, cheio de raiva, porque na ofensa isso acontece. Mas quando nós somos lavados, a nossa alma é lavada pelo perdão, quando nós deixamos o perdão invadir a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos, nós não vamos ficar ofendidos. Nós vamos entender que nós precisamos perdoar as pessoas que não sabem, muitas vezes elas desconhecem a nossa vida. Elas não sabem da estrutura que nós passamos, do que carregamos, do que enfrentamos. Recentemente eu passei uma luta gigante e eu estava ali auxiliando outras pessoas ao mesmo tempo que eu precisava de socorro. Às vezes nós estamos socorrendo e não estamos sendo socorridos. Então, primeiro você tem que aprender a se socorrer. Socorra suas emoções, seja o seu próprio socorrista, tenha um material de primeiros socorros.
No dia que alguém te falar algo, no dia que você sofreu uma injustiça, no dia que algo te acontecer e que vier esse sentimento que vai tomar conta do seu pensamento, que vai vir como uma raiva, como uma ira e que vai querer alimentar esse lugar de ofensa, no dia que isso acontecer, vá para a sua caixinha de material de primeiros socorros, sabe? Você tem um socorrista, você tem um socorro, você tem Deus. Deus é o teu socorro bem presente no dia da angústia. Quando você se sentir angustiado com algo que está dentro de você, comece a liderar isso. Comece a se perdoar, comece a perdoar as pessoas, para que você possa viver o perdão na íntegra. Então, para você que sabe que é chamado, todos nós temos um propósito nessa terra. O propósito já está aqui na terra. Você nasceu para cumprir um propósito. Esse propósito já está estabelecido desde antes de nós nascermos. O propósito, ele é maior do que nossa proposta nessa terra. O propósito, ele é maior. O propósito, ele é coletivo. Nós fomos chamados para isso. E como líderes que vamos liderar grandes projetos, liderar famílias, liderar ministérios, liderar empresas, liderar nossos filhos, liderar no trânsito, na sociedade, no supermercado, aonde você estiver, se você aprendeu a liderar a si mesmo, liderar o que você sente, você já se conhece, você vai liderar essa ofensa. O dia que te fecharem no trânsito, você vai entender que responder é um perigo. O dia que você estiver num supermercado e que você se sentir afrontado com algo, ou que fizerem algo para você, eu já passei por isso. Você vai entender, quando você está liderando a você mesmo, você vai entender que você tem que ser a pessoa sábia daquele momento, alguém que entrega a solução. Um líder maduro, um líder de projetos, de pessoas, ele é uma pessoa madura. Ele aprendeu a liderar o que ele sente, ele aprendeu a liderar como ele vai reagir. Então você vai continuar sentindo, mas você vai decidir não ficar no lugar da ofensa, porque ofendido não resolve, ficar ofendido não resolve. Minha proposta para você hoje: aprenda a liderar. Aprenda a liderar o que você está sentindo. Aprenda a liderar a raiva que você tem no momento que as coisas não saem como você quer. Aprenda a liderar quando alguém fez algo com você e que você foi injustiçado e que você vai ter que se levantar e você vai ter que começar a exercer o seu propósito, mesmo ainda com aquela pessoa no seu cenário. Sabe por quê? Porque ficar ofendido não resolve. Você vai ter que ser a pessoa madura deste ambiente, deste departamento, desta igreja, desta família, dessa sociedade, desse país, dessa nação. Onde você estiver, você precisa entender que você foi feito para liderar e governar, mas ninguém governa e lidera pessoas e projetos se não aprendeu, no mínimo, a governar a sua ofensa, a governar as suas emoções. Se você é a pessoa que ofende, e aí eu quero falar com você de forma diferente. Aprenda a liderar o que está te ferindo. Porque se você não se curar do que está ferindo você, você vai sair por aí ofendendo. Então, se você é a pessoa que ofende, você precisa procurar dentro de você as raízes. Por que isso tá dentro de você? Por que você age assim? Por que as suas reações são reações explosivas? Reações que ofendem as pessoas? Assim como eu digo que ficar ofendido não resolve, ofender não resolve. Você não vai trazer solução para sua família. Você não vai trazer solução para sua equipe. Ah, Márcia, mas eu não falo palavrão. Ah, Márcia, mas eu não xingo as pessoas. Mas quando você desrespeita alguém naquilo que você deveria e sabe que deveria fazer, você está ofendendo aquela pessoa. Você está se ofendendo. Sabe por quê? Você não está cumprindo o seu propósito. Nós fomos chamados para liderar a nossa vida, as pessoas e os projetos. E os projetos, eles passam por cumprimento de propósitos. Se você não entender isso, você vai ter resultados, mas resultados com as intenções incorretas. Nós precisamos ter as motivações para nossa liderança da forma correta. E se nós entendermos isso, nós vamos entender que ficar ofendido não resolve. Deus te abençoe. E aí eu quero fazer agora uma chamada para você. Então nós aqui hoje terminamos o nosso segundo episódio, né, da série Líder de Si Mesmo. Compartilha, divulgue para os seus amigos, divulgue, né, para as pessoas que você conhece, nos ajude aí a disseminar essa mensagem, né? A minha proposta é que
nós possamos aprender cada dia mais a dominar, né, a nos liderar primeiro, para depois a gente sair liderando as pessoas e liderando grandes projetos. As pessoas querem chegar aos lugares de sucesso, mas elas não medem esforços para isso e não se preocupam com o caminho que elas estão seguindo. Então hoje aí no segundo episódio nós falamos que ficar ofendido não resolve. E o terceiro episódio, na sexta-feira, nós vamos falar de um tema também muito legal. Para de terceirizar as suas decisões. Deus te abençoe.